Ora, muito bem. Boa tarde a todos. Eh, Sejam bem-vindos ao primeiro evento do Student Branch do IPVC. Eu sou o André Rocha e vou-vos guiar pelo evento. Caso tenham alguma dúvida, usem o chat para falarem comigo ou tenham alguma dúvida a esclarecer. Sem atrasar muito, vamos dar início ao opening speech, começando por ouvir o chair do Student Branch do IPVC, João Passos. Obrigado, André. Boa tarde a todos. O meu nome é João Passos e sou o atual chair do mais recente Student Branch de Portugal, o da nossa instituição. Gostaria de começar por cumprimentar todos aqui presentes e agradecer por cá estarem. Um especial cumprimento ao presidente do nosso instituto, Carlos Rodrigues, ao diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Pedro Moreira, e à chair da secção portuguesa, Catarina Silva, por fazerem parte deste que é o primeiro passo de uma expectável longa caminhada. Caminhada é essa que se iniciou no segundo semestre do ano letivo anterior, e apesar de todas as adversidades que temos enfrentado, hoje cá estamos a celebrar a inauguração do I3S IPVC Student Branch. Sucesso é o prémio dos trabalhadores, e a oficialização do Student Branch é um perfeito exemplo disso. Fruto do trabalho que toda uma equipa tem vindo a realizar ao longo destes meses. Apesar de confinados, aprendemos a lidar com a nova realidade em que vivemos e tentamos manter aquilo que antes chamávamos de normalidade. Não é fácil, mas o ser humano é dotado da capacidade de evoluir e adaptar-se. E quando queremos, nós conseguimos. E neste aspecto, o Student Branch permite que alunos como os nossos tenham as ferramentas necessárias para a sua evolução académica, profissional e pessoal. Atualmente, somos estudantes, mas num futuro próximo ingressaremos no mundo do trabalho. Pertencer ao ramo estudantil do I3S é uma experiência que pode acrescentar valor à vossa carreira, expandindo o leque de futuras possibilidades, bem como uma enorme rede de contactos e acesso a conteúdo científico exclusivo. Venham conhecer melhor o Student Branch e criar oportunidades para a vossa vida. Passo agora a palavra ao excelentíssimo Presidente do Instituto Politécnico do Castelo. Um muitíssimo obrigado e desfrutem do evento. Muito boa tarde a todos. Nestes tempos anormais, em boa verdade, que vivemos, eu tenho que começar por desejar que estejam todos de saúde e que se mantenham de saúde até que estes períodos conturbados e de incertezas passem, e desejamos também todos que ele passe tão depressa quanto possível. Depois, quero, em boa verdade, felicitá-los a quem tomou a iniciativa e quem há um ano e tal, anda a trabalhar nesta matéria por terem, digamos, aderido à ideia e feito todo o trabalho, todo o percurso, feito o caminho das pedras, como se costuma dizer, até ao reconhecimento. E isto não é só porque me permite uma expressão, não é só porque fica bem e porque mais tarde será, digamos, eventualmente uma linha no fim do nosso currículo. Eu tenho defendido e tenho, digamos, para mim, que este tipo de iniciativa é fundamental naquilo que é a formação de qualquer docente do ensino superior. A formação do ensino superior não é só técnica ou científica. Tem outro tipo de coisas. E digamos que este tipo de eventos, este tipo de ações, este tipo de criação de associações é importante, digamos, na formação no que diz respeito a um conjunto de competências que muitas vezes, as formações já vão envolver, já vão estando atentas a esse tipo de competências que não são estritamente técnico-científicas, mas que são importantes. Mas estes tipos de eventos são muitíssimo importantes. É o trabalho em equipa, é o trabalho, é a exposição pública, digamos, o alcançar desafios a que nos propomos, é nós sermos consequentes com esses desafios e com os objetivos, e isso, este tipo de atividade é importante. Aqui e em concreto, é especialmente relevante, ou tem outra relevância, porque não deixa de ser a associação uma grande, digamos que é uma grande entidade internacional por todos reconhecida como competente. E isso obviamente traz desafios e traz dificuldades acrescidas. Felicitá-los por isso. É para mim um prazer enorme, enquanto Presidente da instituição, que os nossos alunos tenham destas atividades e por isso esta em especial, ou também esta, e depois lembrar-vos uma questão importante.
Eu não tenho tido muita oportunidade de falar convosco, porque virtude da situação por que passamos, mas sempre que tenho oportunidade e sempre que estou com os nossos estudantes, há uma coisa que eu costumo dizer. Há uma vertente da nossa formação, da vossa formação, se quiserem. No meu tempo não havia, aqui é uma coisa que se chama suplemento ao diploma. Este tipo de atividades é daquelas que devem constar nesse suplemento. Vocês vão sabendo, e se calhar os vossos professores também já vos terão dito, que quando nós, muitas vezes, quando vamos a entrevistas de emprego, aquilo que o empregador valoriza, obviamente que será um currículo, e o currículo será da vossa, digamos que o vosso curso, a vossa classificação, eventualmente, mas valoriza muito e cada vez mais, aquilo que se faz para além daquilo que é o plano curricular do curso, certo? E isso é extremamente importante, eu gostava de vos alertar para isso. E esta, mais uma vez, é uma atividade que ajuda nessa dimensão. E parabéns por isso, e desejo-vos um bom trabalho, e que este trabalho continue, dê frutos, como já foi referido, não é? E que se mantenha, perdure no tempo, porque, como disse, é importante para a formação cabal, completa dos nossos estudantes, nas suas áreas em particular, na vossa área em concreto, mas pronto, é uma vertente, e repetindo-me, é uma vertente importante daquilo que é a formação, digamos, completa dos nossos estudantes, de vós próprios. Parabéns a todos. Não podia deixar também aqui de dar uma nota especial, porque sei que o trabalho foi vosso, mas digamos que a orientação e alguma ajuda, algum conforto, digamos, não é? Alguma retaguarda de quem vos ajuda enquanto docentes. E aqui ao professor Sérgio Ivan Lopes, a minha babadinha das costas, como se costuma dizer, o meu obrigado, está bem? Bom trabalho a todos. Eu peço desculpa, penso que me tinha pedido para passar agora a palavra à João, Luísa, exatamente. Eu, infelizmente, gostaria muito, mas não vou poder continuar a acompanhar-vos. Vou-vos continuar a acompanhar ao longo do tempo e no... Sim. Acho que se fosse só dizer umas palavras antes de começar a sessão técnica propriamente dita, não é, João? Posso começar? Sim, esteja à vontade. Eu estou aqui em nome do I3GES Portugal e estou muito contente pela inauguração, pelo Hello World, como vocês disseram e bem, do Student Branch do Politécnico de Viana do Castelo. Agradeço ao Sr. Presidente Carlos Rodrigues e ao diretor da escola, Pedro Moreira, porque acho que sem o vosso respaldo, se calhar os alunos e o conselheiro não iam ter a vontade para avançar com este processo. E muito em especial ao professor Sérgio Ivan Lopes por vos guiar neste caminho e por tornar mais fácil este caminho, e com certeza que vos vai ajudar muito para a frente e ajudar muito também a secção portuguesa, esperemos. Um estudante antes do I3GES é, como o vosso presidente disse e bem, uma oportunidade para interagirem com jovens de outras instituições, no sentido de organizar eventos, muitas vezes de social skills, mas também muitas vezes eventos técnicos. Portanto, o I3GES é uma instituição, uma associação profissional, portanto um dos grandes objetivos, o que nos junta é a parte técnica, a parte da engenharia, e fiquei muito contente, por exemplo, quando vi a constituição do vosso Student Branch e vi que tem alunos de vários cursos do domínio das áreas do I3GES, e por isso aqui eu gosto de dizer os nomes das pessoas. Queria dar-vos parabéns à Comissão Executiva, além do professor que é o counselor do Student Branch, o professor Sérgio Ivan, o João Passos, que é o chair, o Rui Fornelos e o André Rocha, que são vice-chairs, o Bruno Gomes, que é o secretário, e o Ricardo Santil, que é o tesoureiro. Queria louvar muito esta vossa iniciativa e também dar-vos os parabéns por já terem coisas que alguns estudantes branch ainda não têm, que é uma organização logística, ou seja, vocês já têm um comitê de programa, vocês já têm um comitê de publicidade ou de divulgação, já têm um comitê para gerir
os membros, e por isso eu acho que vocês estão no bom caminho, e queria só deixar-vos uma palavra de apreço e de suporte por parte da secção portuguesa, pela Comissão Executiva da secção portuguesa que represento, mas também pelo Student Activities Coordinator, pela parte dos students, que vai estar sempre disposta a dar-vos o apoio, a participar nos vossos eventos e a convidar-vos a participar nos eventos que os outros Student Branch organizam, e por isso desejo todo o sucesso do mundo e estamos cá para vos apoiar sempre que vocês precisarem. E como disse o professor antes, ia deixar só a esperança de que em breve nos possamos encontrar, que possamos, por exemplo, fazer uma reunião da secção portuguesa em pessoa, eventualmente no Politécnico de do Castelo, porque quando há Student Branches novos nós costumamos ir visitar, até para estreitar relações entre os professores e os alunos e até às vezes com convidados externos, e deixar esse repto para que quando esta pandemia o permitir, possamos organizar aí um encontro para que também o I3G conheça melhor o Politécnico de Viana do Castelo. E desejar um bom evento hoje, que vou assistir com interesse. Muito obrigado, professor. É verdade, a secção portuguesa tem vindo a ser muito útil neste foi o início da nossa jornada. André, passo agora a palavra para ti, para nos guiares pelo evento, está bem? Muito bem. Desde já, muito obrigado pela vossa presença. Vamos passar agora de seguida ao webinar Tecnologias para a monitorização e gestão do risco da exposição ao gás radão, onde serão abordadas oportunidades e desafios futuros. Como orador temos o professor Sérgio Ivan Lopes, que é um membro sénior do I3S, que recentemente se tornou counselor do Student Branch do IPBC. E a acompanhar temos também a geóloga Heloísa Fonseca, colaboradora da Agência Portuguesa do Ambiente. E dito isto, vamos agora para o webinar. Agradeço a vossa presença e vou passar a palavra. Heloísa, começa você. Sim, olá, boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer este amável convite de estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre o radão. Agradeço ao professor António Corrado e ao professor Ivan Lopes por este convite. E também lhes queria dar os parabéns pelos trabalhos que têm vindo a desenvolver na área do radão, nomeadamente na detecção e mitigação do radão, com o projeto que já está a ser bastante famoso, que é o RN Monitor. Portanto, muitos parabéns aos dois e à vossa equipa. Portanto, agora vou aqui começar a minha apresentação, a ver se isto corre bem. Ui, esperem lá, esperem lá. Já estão a ver? Sim, perfeitamente. Okay, ótimo, ótimo, pronto. Então, hoje vou-vos falar um bocadinho sobre as noções gerais sobre a radioatividade e a radiação, falar também sobre os conceitos gerais sobre o radão e o papel na APA no panorama do radão e no parâmetro português sobre a legislação portuguesa sobre o radão. Então, aqui vou começar por relembrar alguns conceitos pronto, sobre a radiação e a radioatividade. O termo radiação é um termo muito abrangente, mas podemos definir assim de uma forma muito geral, que é a energia que viaja sobre a forma de ondas ou partículas e faz parte do nosso ambiente cotidiano. Portanto, a radiação existe naturalmente em qualquer lugar do planeta Terra, está presente no ar que respiramos, como é o caso do radão, está presente também no que comemos, como por exemplo a castanha do Brasil, o rádio está presente na castanha do Brasil, está presente nos solos e nas rochas, como as mineralizações de urânio, também vem do espaço, como é o caso dos raios cósmicos, e está também dentro do nosso corpo, nos músculos, nos ossos, nos tecidos, que é o caso do carbono 14. E isto é completamente natural, é o que nós chamamos a radiação de fundo e faz parte de estarmos vivos no planeta Terra. Podemos dividir a radiação em dois tipos, devido aos efeitos que provoca, em radiação ionizante e radiação não ionizante. A radiação
ionizante acontece quando a energia que é libertada é elevada e isto acontece através da emissão de partículas ou através da eletromagnética de alta energia. O que pode provocar esta alta energia que a radiação ionizante liberta pode penetrar na matéria, ionizar átomos e até romper ligações químicas e causar danos nos tecidos humanos e não só tecidos de seres vivos. A radiação não ionizante não transporta energia suficiente para quebrar estas ligações, portanto não provoca ionização e é a radiação eletromagnética de baixa energia. Aqui temos uma figura que tem os vários tipos de radiação eletromagnética. Como falei, temos aqui a radiação eletromagnética, que tanto pode ser ionizante e não ionizante. Isto deve-se ao comprimento de onda. Quando o comprimento de onda começa a ser mais curto, há mais frequência de comprimento de onda, o que acontece é que há mais energia e assim pode provocar a ionização da matéria. Então, a partir das 10 elevado, quando a frequência começa a ser mais ou menos na ordem dos 10 elevado a 18, que é os raios X, começa a haver então ionização. Antes disso, temos a radiação não ionizante, como podem ver. Portanto, a radiação não ionizante é as ondas rádios, infravermelhos, a luz visível, etc. Portanto, para a radiação ionizante, temos os raios X e os raios gama. Outra forma de radiação ionizante é através da emissão de partículas. Então, introduzimos aqui um termo novo que é a radioatividade. A radioatividade podemos definir como a desintegração espontânea de certos núcleos atómicos, acompanhada pela emissão de partículas alfa, que são os núcleos delta, partículas beta, eletrões opositores ou radiação gama. São as que eu falei agora, que as ondas eletromagnéticas com comprimento de onda curto. Então, deixem-me só aqui mostrar-vos no slide do lado direito. Temos então um núcleo que pode ser estável e assim não acontece nada, está tudo bem, não é? Mas o que acontece é que pode haver núcleos que não são estáveis, que são radioativos. E então, portanto, eles tendem sempre para a estabilidade. Quando tentam ser estáveis, não é? Há uma libertação ao excesso de energia. Então, isso, eles voltarem a ser estáveis, podem emitir partículas através da radiação alfa e beta ou então da radiação gama. E aí, quando isso acontece, é o que nós chamamos o decaimento radioativo. E a taxa que isto acontece é o que nós chamamos a taxa que decai, não é? Que decai, é expressa em termos de tempo de meia-vida, que pode ter desde milhões de anos até frações de segundo. Portanto, temos aqui já os dois tipos de radiação ionizante, que pode ser então por a emissão de partículas ou por as ondas eletromagnéticas. Quais são as fontes de radiação ionizante? Podem ser por equipamentos de alta voltagem, como são os equipamentos que são para os tratamentos de radioterapia, por exemplo, para o hospitalar de diagnóstico e tratamento. Podem ter origem em materiais radioativos, tanto naturais, não é, como as minerações de urânio, ou então produzidos pelo homem, ou podem vir então da radiação cósmica e, ao penetrarem na Terra, muitos deles não são parados e podem atingir a superfície da Terra. Isto também é uma preocupação para pronto, já devem ter ouvido falar, para as viagens de avião, para a tripulação. Aqui tenho uma figura que exemplifica a capacidade de penetração da radiação ionizante. Temos a radiação alfa, como disse, que são as partículas pesadas com carga positiva, é um núcleo de hélio, e esse núcleo de hélio é facilmente parado, não é? Por um fio de papel ou até a nossa própria pele. A radiação beta, que os eletrões e positrões, são ligeiramente mais penetrantes e a folha de alumínio ou plástico consegue os parar.
Os raios gama é a radiação mais penetrante, requer uma blindagem muito mais densa, como o chumbo, e pronto, é bastante mais penetrante. Também estão aqui representados, no fundo desta figura, os neutrões, não por não produzirem ionização diretamente, mas a sua interação com a matéria pode dar origem à radiação alfa, beta e gama. Portanto, os neutrões são bastante mais penetrantes e só conseguem ser parados por betão ou então água, uma camada grande de água, claro, ou parafina. E este conhecimento sobre a penetração da radiação ionizante é bastante importante em termos de proteção, desculpem, proteção radiológica, para sabermos como é que nos podemos proteger. É assim, também aqui é importante também referir que, pronto, a radiação alfa não é tão perigosa, não é? No exterior, pronto, à pele, mas se nós ingerirmos ou respirarmos elementos que libertem radiação alfa, como por exemplo se respirarmos o radão, que está no ar, torna-se muito mais perigoso porque vai acontecer dentro do nosso organismo e vai provocar danos nos nossos pulmões. Portanto, não tanto, a radiação alfa pode não ser tão perigosa no exterior, mas depois, quando incorporada no nosso organismo, pode ter efeitos na nossa saúde. Aqui queria-vos mostrar uma estatística que foi feita através de vários estudos da população humana e que é a percentagem de dose anual recebida pela população mundial. Portanto, podemos ver aqui de todos de onde é transmitida a radiação, do que é que o homem está sujeito, não é? E podemos ver que o radão contribui com 41,6%. Podem ver que é a maior fatia de todas, e se aliarmos às outras fontes naturais, como os raios cósmicos e a radiação gama terrestre, portanto, naturalmente estamos sujeitos a uma dose, a maior parte da dose é de origem natural. Depois temos a ingestão, com 9,6%, os outros produzidos pelo homem, 0,3%, e a exposição médica, 9,8%. Portanto, agora vamos falar um bocadinho sobre o radão. Portanto, o radão é um gás radioativo de origem natural, portanto, está presente no meio ambiente. Como vos falei há bocado do decaimento radioativo, é quando um elemento não está estável e tende para a estabilidade, não é? Aqui o radão passa-se mesmo isso com o radão, que ele vem de uma série de decaimento radioativo, que é a cadeia de decaimento do urânio 238, que está aqui representada. Portanto, o urânio 238 é um elemento que não é estável e tende para a estabilidade. Passado 4,47 milhões de anos, ele vai se transformar em tório e assim sucessivamente os elementos todos que vêm aqui, até atingir o chumbo estável, o chumbo 206. Portanto, todos estes elementos, quando caem, emitem radiação alfa ou beta e têm diferentes tempos de vida, e o radão tem 3,82 dias de tempo de vida. O radão é o único desta série que é um gás, e pronto, é por isso que nós podemos inalar esse gás, e é por isso que ele pode ter alguma influência na nossa saúde. E como já vou dar um bocadinho mais pormenor à frente. Portanto, o radão está presente nas solas e nas rochas, e como é que ele pode ser perigoso para nós? Portanto, ele está lá, não é? Dentro no solo, consegue-se escapar quando se liberta, não é? do grão mineral,
Esse processo, quando ele sai, não é? É o que nós chamamos de emanação. Depois ele sofre transporte pela zona porosa do mineral, através do ar ou da água presente, até chegar à superfície da Terra, e este fenómeno nós chamamos de exalação. A maior ou menor quantidade que o radão chega à superfície da Terra depois depende de vários fatores, portanto, da quantidade de urânio na rocha, se existe maior ou menor permeabilidade, da porosidade também, ou a existência de falhas. E pronto, é perfeitamente normal existir essa exalação normalmente no ar exterior a concentração de radão é bastante baixa devido à mistura com os outros gases, à dissipação e à mistura. Portanto, temos concentrações na ordem dos 10 becquerel por metro cúbico no ar exterior. O problema é que depois nós construímos casas à superfície da Terra e o radão vai penetrar para dentro dos edifícios. Outras fontes de radão para os edifícios pode ser, portanto, vindo do solo, pode ser de materiais de construção, pode ser do ar exterior, pode entrar para dentro das habitações e conter radão. Isto pode acontecer em zonas que o fundo é bastante alto. Também pode vir da água, não tanto pela água de rede, que essa é examinada frequentemente, mas se tivermos furos artesianos e houver esse consumo dessa água, ao abrir torneiras, a cozinhar, o radão vai se libertar da água e pronto, não tanto pela ingestão, não é? Mas é pela inalação do radão. E o radão, então, a maior contribuição, cerca de 80%, é então vindo do solo e das rochas. O resto representa mais ou menos o restante, 5%. O radão, então, vai entrar para dentro dos edifícios devido às diferenças de pressão. Os edifícios normalmente têm uma pressão mais baixa que o solo, e então isso favorece a entrada de radão. Quando há fissuras nas paredes e no chão, ou nas canalizações mal dadas ou não dadas, não é? Ou então entre as juntas entre as paredes e as fundações, essas vão ser as vias preferenciais de entrada de radão nos edifícios. Depois, pronto, estamos, como o homem habita nos edifícios, não é? E trabalha e assim, vai respirar, pronto, o ar que contém radão. E, assim, o radão por si só não é o maior contribuidor, não tem a contribuição para a dose, não é só do radão, mas também dos seus descendentes de curta vida. Portanto, são descendentes que duram entre minutos a segundos, o que vai fazer com que, quando são descendentes de sólidos, portanto, nós quando inalamos o radão, o gás, depois os seus descendentes são sólidos, isso vai acontecer, vai estar no nosso trato pulmonar, e esses, quando caem, não é? Vão também libertar radiação alfa e radiação beta. Através dos estudos, vários estudos científicos que fizeram ao longo de vários e vários anos, não é? Concluiu-se que esta exposição ao radão provoca cancro do pulmão. E, pronto, não é só por estarmos num sítio durante umas horas que vamos podemos ter cancro do pulmão, é uma exposição a longo prazo, são anos e anos de exposição nestes ambientes. Aqui gostaria-vos de mostrar também de outro estudo que foi feito, a mortalidade por cancro do pulmão, em que se comparou a influência dos níveis do radão e o consumo de tabaco. Portanto, em baixo temos a azul para um não fumador, a influência do aumento das concentrações de radão no interior do edifício, e depois 3 níveis de tabagismo, que os consumidores pararam aos 30 anos, o segundo aos 50 anos, e em cima os que são fumadores ativos. Portanto, há aqui uma relação entre o radão e todos sabemos que o tabaco também provoca cancro do pulmão,
Portanto, mostra aqui uma grande relação entre o tabaco e o radão. Portanto, quanto maior forem as concentrações, mais a mortalidade por câncer de pulmão. Portanto, agora, para sabermos qual é a quantidade, né, de concentração de radão no interior dos edifícios, a única forma é a sua detecção. Tanto pode ser por detectores passivos, que estão aqui em cima na figura, são estes três em cima, ou por detectores ativos, que são os de baixo. A maior diferença, logo à primeira vista, é que os detectores ativos têm um ecrã em que se pode ver o resultado, não é? No momento, enquanto os detectores passivos não têm essa funcionalidade, não é? Isto pode ser vantajoso em algumas situações, ou então, pronto, também não pode ter algumas condicionantes, porque as pessoas às vezes tentam mudar o detector, porque, pronto, o conselho é o detector está sempre no mesmo local para tentar ser durante os 3 meses, porque esse é o tempo que recomendado para conseguirmos fazer a comparação com o valor de referência nacional, que é 300 becquerel por metro cúbico. Portanto, as pessoas às vezes têm a tendência de andar com o detector de divisão em divisão para ver o que é que ele diz, não é? E então temos que saber usar os detectores para as situações em que eles são mais apropriados de usar. Portanto, aqui os detectores, o conselho da APA, né, em relação aos detectores, para podermos comparar com o nível de referência nacional, é usar os detectores passivos, só por uma questão mais prática de utilização e de calibração, porque estes são, os detectores ativos requerem calibração e alguns são sempre requer um operador mais experiente para o seu uso, enquanto os detectores passivos são muito mais simples de usar. Aqui também vos queria mostrar, porque o radão, as variações diárias e sazonais, porque o radão não é constante ao longo do dia nem ao longo do ano. Portanto, é esta interação com o detector na altura certa e nos locais certos. Portanto, se formos pôr um detector ativo a medir, por exemplo, temos aqui concentração diária no gráfico da esquerda. Se formos pôr um detector ativo que dá uma leitura quase instantânea, não é? Nas horas em que as concentrações são mais altas, que é durante a noite, podemos ter a indicação de um falso positivo, não é? Pronto, termos muito radão, uma leitura com muito, é verdade, mas depois pode dar aquela falsa indicação que temos que fazer alguma coisa. Mas, como veem, a concentração varia ao longo do dia e temos alturas do dia em que as concentrações são muito mais baixas. E o que também pode acontecer é fazermos uma leitura por volta das 16 horas, por exemplo, 18 horas, e temos valores muito baixos e pensarmos que está tudo bem. O mesmo acontece com as alturas do ano, com as estações do ano. Se medirmos no verão, vamos ter concentrações mais baixas e se medirmos no inverno, vamos ter concentrações mais altas. Isto tem a ver com a ventilação dos espaços, porque normalmente no verão abrimos mais janelas e há um maior movimento e as concentrações baixam. No inverno, usamos mais aquecimentos, temos as casas mais fechadas e os aquecimentos, o movimento do calor é um dos fatores que faz com que haja essas diferenças de pressões e que, pronto, haja uma diferença de pressão nas habitações e isso torna-se o tal aspirador de radão do solo, que vem do solo. Portanto, aqui a melhor maneira de minimizar estas influências, tanto diárias como sazonais, é fazer medições com um mínimo de 3 meses a 1 ano para conseguirmos então ter a melhor representatividade do comportamento anual do radão. Pronto, e se verificarmos que as concentrações de radão no edifício são superiores ao valor de referência nacional de 300 becquerel, temos que agir, não é? E existem soluções também ativas e passivas.
Mas aqui é uma questão muito importante, estas resoluções têm que ser permanentes, não pode ser só abrir janelas e fechar janelas, porque depois quando fechamos a janela as concentrações voltam a subir, portanto tem que ser uma solução que trabalhe 24 horas por dia. Os métodos passivos utilizam a ventilação natural e os métodos ativos utilizam sempre uma espécie de mecânica, não é? Um ventilador, para ajudar então a baixar as concentrações. Os métodos mais eficazes são a exposição do solo, por exemplo, ou a ventilação positiva. E é necessário sempre, depois de instalar uma medida de remediação, é necessário fazer um teste ao radão para verificar a sua eficácia. Também é muito importante haver a manutenção desses sistemas para garantir que eles estão a funcionar corretamente durante anos e anos. Também existem técnicas de prevenção para edifícios novos, para prevenir o ingresso de radão no interior dos edifícios. Portanto, na altura da construção das habitações, podem ser colocadas membranas anti-radão e sistemas em stand-by, que são sistemas em que estão desativados, não é? E que podem ser, depois na altura da construção da habitação e quando for a habitação ou um edifício de local de trabalho, quando for utilizado, faz aí o teste para saber se a membrana foi suficiente para impedir a entrada de radão no edifício. Se não, pronto, podem-se ativar estes sistemas em stand-by, que pode ser a disposição do solo ou outro tipo de sistema que pode ajudar a reduzir as concentrações de radão. Portanto, agora vamos falar um bocadinho sobre o papel da Agência Portuguesa do Ambiente aqui na temática do radão. Portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente teve essas competências há muito pouco tempo, em 2018, com a transposição da Diretiva Europeia para a legislação portuguesa, e aí foi formado um departamento novo, que é o Departamento de Emergências e Proteção Radiológica. Esse departamento conta com 3 divisões, uma delas é a Divisão de Planeamento e Proteção Ambiental, é onde eu trabalho, que foi criada em abril de 2019. E uma das competências da Divisão de Planeamento e Proteção Ambiental é elaborar e atualizar o Plano Nacional ao Radão. Portanto, é ter um conjunto de estratégias para minimizar o impacto do radão na saúde humana. Portanto, estas estratégias vão desde os efeitos na saúde, o desenvolvimento do mapa de risco, a identificação dos edifícios que possam ter concentrações mais elevadas, orientações sobre as medições, sobre a remediação e a prevenção, também na área da investigação e na comunicação. Portanto, estas são as áreas em que o Plano Nacional vai ter a sua estratégia. Depois, queria-vos também falar um bocadinho sobre este enquadramento legal, sobre o radão, o que é que existiu e o que é que passa a existir agora. Portanto, até 2018, a única referência na legislação acerca do radão começou com o Decreto-Lei número 118, de 20 de agosto de 2013, e o radão estava incluído no Sistema Nacional de Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior. Mais tarde saiu uma portaria em que identificou as zonas de risco e foram os distritos de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e Castelo Branco. Também nesta portaria foi estabelecido o nível de referência nacional de 400 becquerel por metro cúbico. Mais tarde saiu a metodologia, como é que se deve fazer a amostragem, a análise e a comunicação dos resultados das concentrações, das medições feitas nos edifícios. Portanto, isto foi a primeira legislação sobre o radão e agora temos o novo Decreto-Lei, já é 2018, o Decreto-Lei número 108,
em que pronto, atribui as competências à APRA, portanto, a APRA passa a ser, desculpem lá, a APRA passa a ser a autoridade competente sobre este decreto-lei e a DAMAOT a entidade inspectiva. Portanto, neste decreto-lei, outra vez, desculpem lá, são estabelecidos novos níveis de referência para as habitações, para os locais de trabalho e os edifícios públicos, portanto, passou de 400 para 300. Também tem disposições ao nível da motorização nos locais de trabalho, portanto, a entidade empregadora é obrigada a fazer medições com uma periodicidade não superior a 12 meses nas zonas identificadas pelo Plano Estratégico Nacional, ao nível do solo e do subsolo. Portanto, há esta obrigação agora. Portanto, a antiga legislação falava só em edifícios de serviços, naquelas zonas, aqueles distritos que vos falei, mas agora as entidades empregadoras têm que fazer em todo Portugal, têm que fazer pelo menos uma medição ao radão e ficam isentas de fazer todos os anos as que estão identificadas no plano. Os empregadores também têm disposições acerca da proteção dos locais de trabalho e dos seus trabalhadores, portanto, os seus trabalhadores não podem estar sujeitos a um nível de dose superior a 6 milisievert ao ano, se não têm de ser geridos como situações de exposição planeada. Outra, que tem que haver um estabelecimento de estratégia de proteção, portanto, os trabalhadores não, desculpem, a entidade patronal tem que ter, desculpem, está quase, uma estratégia de proteção para reduzir os níveis de radão. Portanto, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se tiverem alguma dúvida, obrigado também pela vossa paciência de me ouvir. Se tiverem alguma questão, pronto, estou à disposição para vos esclarecer. Deixem-me cá ver como é que isto se tira. Ok. Ok, está bem. Obrigado. Obrigada. Nós depois vamos ter uma oportunidade de discutir aqui com o Curado também, o professor António Curado. Eu vou fazer, se calhar, faço já a minha apresentação, vou tentar ser o mais breve possível e depois precisava ver como tem o André me desse autorização para fazer share. André. Sim, professor, estou a tratar disso agora. Depois o Curado vai abrir uma pequena discussão, tendo em conta esta. Deixem-me ver onde é que está. Preview. Ok. Não sei se estão a ver. Estão a ver a apresentação? Ok. Ora bem, venho falar aqui sobre, no âmbito deste contexto, sobre tecnologias, mais, maioritariamente, seguindo a apresentação da Heloísa, que foi uma excelente introdução ao tema e vai-me facilitar bastante aqui a vida neste processo. Portanto, eu tinha aqui como agenda, vou falar um bocadinho de edifícios, portanto, os hot topics relacionados com edifícios, eficiência energética e a qualidade do ar interior, que estão diretamente relacionados. E depois vou focar isto um bocadinho mais na parte da tecnologia e como é que as tecnologias podem nos ajudar a mitigar e resolver parte destes problemas que foram identificados aqui pela Heloísa. Maioritariamente focados num projeto de investigação, que é o projeto RN Monitor, que teve alguns resultados que foram um contributo e que são ainda um contributo e que nós estamos ainda a desenvolver para a resolução destes problemas. Portanto, antes de mais, falamos desta problemática, convém não esquecer que temos hoje em dia cada vez mais edifícios que eu chamo de uma forma um pouco exagerada, mas os quase herméticos. Porquê? Porque são muito focados, em primeiro lugar, são quase herméticos, são ocupados, mas porque são muito focados no pressuposto que é o aumento da eficiência energética. Portanto, temos hoje em dia edifícios com caixilharia estanque, com ventilação pobre, que faz com que, do ponto de vista energético, tenham um elevado desempenho, mas, por outro lado, permitem a acumulação de poluentes no ambiente interior, nomeadamente monóxido de carbono associado à queima, não é? O dióxido de carbono associado à nossa atividade e das plantas,
compostos orgânicos voláteis, matéria particulada e, claro, aquilo que nós estamos aqui a falar hoje, o radão, que entra normalmente associado à geologia onde nós estamos, pelas tais fissuras e os problemas construtivos que a Helena muito bem adiantou. Então, por um lado temos um aumento de eficiência energética e por outro lado temos um problema que é uma degradação considerável daquilo que é a qualidade do ar interior, que tem impacto direto na saúde, nomeadamente, dependendo do tipo de poluente, alergias e asma mais associado, por exemplo, aos compostos orgânicos voláteis, à matéria particulada, e cancro de pulmão, com uma relação direta com o nível de concentração de gás radão no interior. Portanto, posto isto, estamos a falar de edifícios, de pessoas, qualidade do ar interior, eficiência energética, nada como falar de edifícios inteligentes, não é? Supostamente podem nos ajudar a resolver alguns destes problemas. Em primeiro, por definição, um edifício inteligente pretende fazer uma integração harmoniosa, uma orquestração perfeita daquilo que são sistemas inteligentes, os seus mecanismos de controle, a arquitetura, não esquecendo a parte da arquitetura e o material de construção do edificado, portanto, dos edifícios, com os principais objetivos claros, normalmente, quando se fala de edifícios inteligentes, que é melhorar a eficiência energética, minimizar o custo energético, como é óbvio, em face das vantagens que daí podem advir, gerir a qualidade do ar interior e melhorar a qualidade de vida e o conforto das pessoas que habitam esses edifícios. Partindo aqui para um enquadramento direto com aquilo que pode ser uma abordagem mais tecnológica, podemos falar de edifícios inteligentes e o contexto da internet das coisas. Portanto, a internet das coisas é um conceito que inicialmente estava muito associado à conectividade ubíqua de objetos. Hoje é um conceito muito lato, muito já difícil hoje já se fala de tecnologias IoT. As tecnologias IoT têm diferentes âmbitos, diferentes temas, mas eu aqui tenho um enquadramento daquilo que foi a evolução do edifício, não é? Como edifício smart, inteligente e por aí fora. Portanto, numa primeira instância, durante a década de 80, 90, maioritariamente tínhamos a automação, as casas com automação, com sistemas automatizados, portanto, desprovidas de qualquer parte racional e inteligência. Depois, com o advento da internet das coisas e com a conectividade ubíqua, esses edifícios começaram a ter componentes, elementos estruturais que puderam ser monitorizados e integrados para controlar de forma mais, digamos, adequada a alguns processos, não é? Do controle do edifício. E numa geração mais recente fala-se e converge-se para aquilo que é os ambientes inteligentes, em que há já uma capacidade do edifício poder reconhecer determinados comportamentos dos utilizadores e se adaptar ao longo do tempo. Portanto, numa ideia de convergir para aquilo que se fala hoje, que são os edifícios cognitivos. Portanto, são os edifícios que têm a capacidade de absorver informação dos seus ocupantes e têm a capacidade de adaptar, tendo em conta uma determinada função objetivo, minimizar, por exemplo, o consumo energético, mantendo a qualidade do ar interior ótima, tem que haver aqui um compromisso, tem que haver aqui um trade-off. Portanto, falando destas tecnologias, numa primeira instância falamos que a internet das coisas pode ser aqui o ponto de fusão ou a interseção de três grandes domínios, uma parte mais sensorial, de desenvolvimento de equipamentos que permitam fazer a monitorização, um foco determinante que é nada disto faz sentido se não tivermos que controlar processos e se não tivermos que melhorar a qualidade de vida de pessoas, e um outro ponto que eu acho que é um ponto fundamental aqui, que é a conectividade. Nada disto se faz sem termos conectividade, e a conectividade acaba por ser um dos focos que tem sido alvo de grandes desenvolvimentos nos últimos anos no âmbito destas tecnologias. Coloco aqui só, em modo de introdução, algumas tecnologias de comunicações, e a conectividade aqui é muito importante. Estamos a falar de internet e coisas, objetos, há limitações, há necessidades diferentes, há muitos protocolos, e a grande divisão surge normalmente em tecnologias usadas para comunicações outdoor de longa distância e para comunicações indoor dentro dos edifícios. Notavelmente, Wi-Fi é um standard que todos temos em nossa casa, tem desvantagens, portanto, curto alcance e elevado consumo,
Isto quer dizer que eu não posso ter dispositivos a trabalhar usando este protocolo dentro das habitações sem terem que estar ligados à rede elétrica. Por outro lado, tecnologias como esta que está aqui, que é uma que eu vos vou falar mais à frente, que é o caso da tecnologia LoRaWAN, permitem-nos ter uma cobertura regional de baixo consumo e longo alcance e que me permite fazer, por exemplo, monitorização ambiental em larga escala, sem ter a necessidade de recorrer a infraestruturas de operadores, por exemplo, operadores de telecomunicações. Podemos criar a nossa própria infraestrutura, uma cidade pode criar a sua própria infraestrutura de uma forma muito, muito barata e expedita. Posto isto, vamos aqui direto ao projeto que eu vos queria aqui apresentar, maioritariamente os resultados, o projeto RN Monitor, portanto, temos um website que tem mais informação, teve execução desde o final de 2017 até o início do ano passado, teve um financiamento com PET 2020 e foi promovido pelo PVC, teve como compromotores o IT, Instituto de Telecomunicações, o IPCA, a BMV, uma empresa na área da qualidade do ar, e depois teve com parceiros a Câmara Municipal de Viana, de Barcelos, áreas Alto-Minho, duas agências do ambiente e a DigiArt, a nossa parceira tecnológica, que nos ajudou a implementar a rede piloto LoRa em Viana e em Barcelos. Objetivos deste projeto, maioritariamente, caracterizar 30 edifícios públicos em Viana do Castelo e em Barcelos, em duas estações, inverno e verão. Segundo objetivo, desenhar e conceber uma sonda de baixo custo para motorização online de gás radão. Terceiro objetivo, desenvolvimento de uma plataforma WebSig para a gestão de risco de exposição ao gás radão, que eu já vou voltar aqui com mais detalhe. E, por fim, desenvolver e apresentar um piloto demonstrador da tecnologia desenvolvida. Antes de mais, começamos aqui, e dando enquadramento àquilo que a Elisa falou, pelo nosso enquadramento geográfico, Minho. Portanto, Viana do Castelo foi onde nós temos a nossa escola. Este estudo foi estendido aqui na zona do Minho. À esquerda temos aquilo que é o mapa de risco radão, já uma versão antiga, deve estar para sair uma nova para breve, produzido pelo Instituto Tecnológico Nuclear à esquerda. E à direita tenho a Carta Geográfica de Portugal, em que está identificado a cor de rosa, os solos de origem granítica e afins. Portanto, aquilo que nós podemos dizer que são os solos ricos em urânio, na sua natureza. Então vocês podem olhar visualmente, temos uma zona aqui a vermelho que está altamente correlacionada com a geologia, isto é, com a prevalência de granito. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que estas zonas que estão aqui a cor de rosa são as zonas que têm um potencial de radão, dada a geologia. E o facto é que estamos aqui na zona do Minho, temos solos graníticos maioritariamente, temos um potencial de radão considerável, e daí que nós iniciámos este estudo em Viana e acabámos por chegar a algumas conclusões que fazia sentido explorarmos este estudo e desenvolvermos tecnologias para facilitar e mitigar os riscos associados à existência de radão em ambientes interiores. E então, depois do primeiro objetivo, foi uma avaliação offline, portanto avaliámos 30 amostras em Viana e 30 amostras em Barcelos, nas duas estações. Portanto, como a Luísa muito bem disse, o valor de referência em Portugal é os 300 becqueréis por metro cúbico, Decreto-Lei 108/2018. Portanto, e na região de Viana do Castelo, cerca de 17% das amostras estavam acima do valor de referência de português no verão e um acréscimo no inverno. Portanto, no inverno, as mesmas amostras foram voltámos a medir no inverno e reparámos que há aqui um aumento normal de verão para inverno. No caso da região de Barcelos, o problema é ligeiramente inflacionado. Porquê? Porque está numa zona onde o maciço granítico tem muito mais proeminência, muito mais predominância, e efetivamente na região de Barcelos, no verão tivemos 47% das amostras acima e no inverno 53% das amostras acima. Isto quer dizer, grosso modo, que tendencialmente no verão o problema tende a relaxar, maioritariamente porque as pessoas ventilam mais as casas, arejam mais as casas. No inverno o problema tende a agravar-se porque as pessoas fecham as casas, como é óbvio, por causa do frio, e isso tem um impacto direto também no resultado que tivemos aqui. Portanto, isto vem nos dar alento para termos que arranjar uma solução. E uma solução passa por propor um mecanismo que parte de um sistema ciberfísico, tem uma componente física de
de monitorização e de atuação no edifício. Utiliza, portanto, desenvolvemos sondas que comunicam usando uma tecnologia LoRaWAN para um Cloud Engine, que faz, digamos, o nosso motor cloud, que faz a monitorização contínua de todos os edifícios e que depois, através de uma aplicação, permite notificar utilizadores que determinada sala está em cumprimento ou, se for possível instalar no edifício, fazer efetiva a mitigação ativa, isto é, portanto, atuar uma grelha de ventilação ou algo que possa permitir a redução da concentração de gás radão em ambiente interior. O equipamento que nós desenvolvemos é uma sonda, digamos assim, um dispositivo IoT, portanto tem uma arquitetura baseada num microcontrolador, portanto, que recolhe informação a partir de sensores, portanto temos o sensor de radão, adquirimos também CO2, umidade do ar, umidade relativa e temperatura, e adquirimos também a pressão, porque a pressão tem uma relação direta com a concentração de radão, portanto há uma correlação entre as duas e interessa-nos ter as duas para poder fazer uma predição, uma avaliação de risco. Depois temos um bloco de comunicações, como eu vos disse, a nossa sonda pode comunicar via Wi-Fi, mas isto traz-nos problemas porque se nós queremos espalhar as sondas por edifícios de uma cidade, a conectividade fica muito limitada. Porquê? Porque fica muito dependente da infraestrutura, das infraestruturas existentes e revela-se em algumas situações, no caso dos edifícios públicos, como um problema, porque grande parte das redes existentes nos edifícios públicos não estão acessíveis para a integração deste tipo de equipamentos. Então optámos por usar uma tecnologia LoRa, neste caso uma infraestrutura LoRaWAN, que nos permite comunicar numa escala regional, certo? Portanto, o protótipo desenvolvido, vocês têm aqui, foi desenvolvido no âmbito do projeto, foi testado e comparado com um instrumento de referência. Como vocês veem aqui, isto foi um exemplo de uma sessão laboratorial em que nós comparámos isto com o equipamento da AirThings e tivemos, como vocês veem aqui, o vermelho é o instrumento de referência durante 16 dias, a cinzento são todos os dispositivos, digamos, que estão aqui, é o desvio dos dispositivos, e tivemos um desvio de todos os dispositivos inferior a 8% relativamente ao instrumento de referência, o que se demonstrou ser um resultado perfeitamente alinhado com aquilo que são a precisão que nós precisamos ter para um equipamento destes, para podermos gerir ou produzir indicadores de risco de exposição. A zona de Viana e a cobertura, ou seja, nós pretendemos cobrir uma cidade, zona urbana e zona rural. Para o efeito, planeamos 3 antenas, uma está na nossa escola, na STG, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a outra está no Monte Galeão, temos uma terceira, na altura considerámos uma terceira no Monte Santa Luzia, que acabou por não ser instalada, vai ser instalada agora para breve na Escola Superior de Saúde, do IPVC, portanto tem mais ou menos a mesma posição, mas conseguimos ter uma cobertura com as 2 antenas apenas já quase total da zona central da cidade, o que nos permitiu desenvolver o nosso piloto sem sobressaltos. Alguns testes de conectividade, aqui vocês podem ver, portanto isto é o centro de Viana do Castelo, à esquerda temos o RSSI, que é a força do sinal recebido, portanto a potência do sinal recebido, e vocês podem ver o verde é ótimo, amarelo para a tecnologia LoRaWAN também é muito bom, os que estão aqui a vermelho já estamos muito próximos do limite da sensibilidade dos rádios LoRa, e estes vermelhos surgem maioritariamente em zona urbana por causa do efeito dos edifícios e da sombra que estes, digamos, provocam no processo de comunicação. Do ponto de vista da cobertura regional urbana, conseguimos ter conectividade quase total com apenas 2 antenas. Como é que funciona a nossa plataforma? Portanto, a informação é gerada e pré-processada e agregada no dispositivo IoT, portanto é um edge device, podemos dizer assim, comunica via tecnologia LoRaWAN
para o nosso Solara Server, que é nada mais nada menos que o servidor que nós usamos para recolher informação de todas as gateways e que, por sua vez, injetam para uma aplicação de servidor que tem várias funcionalidades. Numa primeira instância, temos uma base de dados de séries temporais que guarda todos os dados provenientes de todas as sondas que estão em funcionamento. Esses dados são processados por um bloco de Analytics e são guardados históricos numa Data Warehouse, que pode ser consultada a qualquer momento pelo cliente através da consulta de histórico. Por outro lado, temos um bloco de notificações que permite, definidas algumas regras, que faz aquilo que nós chamamos de reasoning, e caso algumas regras sejam quebradas ou um determinado padrão ocorra, eu posso notificar a minha aplicação web, portanto o administrador do edifício, a dizer que determinada sala está em cumprimento. E temos a integração na plataforma, portanto a plataforma é uma plataforma web, a plataforma integra tecnologias SIG, Sistemas de Informação Geográfica, e todas as queries que nós fazemos na nossa plataforma, todas as consultas que o utilizador faz são espaciais. Isto quer dizer o quê? Utilizamos tecnologia baseada em GeoServer, com Open Layers, portanto é tudo baseado em mapas, certo? Portanto, temos o conceito de edifício, temos o conceito de sala, temos o conceito de sala que está dentro do edifício e a pesquisa é uma pesquisa baseada no mapa, como eu já vos vou exemplificar. Os dashboards, portanto, e toda a informação relativa aos gráficos temporais, séries temporais, são usando uma API que é Grafana. Portanto, a aplicação cliente, baseada em tecnologia WebSig, como eu vos disse, permite-nos fazer queries ao sistema geográficos. Portanto, temos aqui o edifício. Este edifício é o edifício da STG. Portanto, tem uma cor. Esta cor é um indicador de risco. Portanto, quer dizer que as salas indicam informação relativamente ao pior caso daquele edifício. Portanto, tem aquela cor. Isto permite-me fazer zoom e mergulhar para ver um compartimento e permite-me mergulhar, que está a verde, por acaso este está a verde, permite mergulhar e entrar no compartimento e indagar geograficamente qual a informação de um sensor ou de um compartimento. Por exemplo, este compartimento está no verde, o verde é o nível 1, isto é, está em comprimento, temos um nível de concentração médio nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias abaixo daquilo que é a recomendação da OMS, que é o 100 becquerels por metro cúbico. E depois temos ainda a possibilidade de definir um perfil de ocupação para a sala para poder ajustar este indicador de risco de forma automática, certo? Depois temos a possibilidade ainda de fazer uma consulta de histórico e temos os alertas que são emitidos para os utilizadores que estão associados ou a administrar cada uma destas salas. O piloto demonstrador é maioritariamente constituído por estes dois elementos. Claro que há uma infraestrutura por trás, mas aquilo que o utilizador vê é isto, é uma sonda que pode tocar, que está num determinado sítio na casa, e depois uma plataforma, que é a nossa plataforma, que é a plataforma RN Monitor, chamamos a sonda RN Probe, a plataforma RN Monitor, e os dois juntos permitem-nos, de certa forma, fazer aquilo que eu vos vou mostrar aqui a seguir já como demo. Ponto de situação só para vos mostrar aqui o caso prático da nossa sala, laboratório 1.11 da STG, que é o que nós chamamos de laboratório de radão, não sendo oficialmente aquilo que nós chamamos, porque é lá que desenvolvemos o nosso projeto, e temos aqui a primeira versão do nosso protótipo, a nossa sonda online, e temos aqui uma sonda da AirThings que tem um valor, vocês podem ver, que diz 475 becquerels por metro cúbico, e esta sonda, quando esta fotografia foi tirada, estava ligada já há um ano, portanto isto é o valor médio anual. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que esta sala é um laboratório piso térreo, portanto, é um laboratório em que nós estamos a transformá-lo num laboratório vivo para testar algumas soluções de mitigação ativa, num projeto que temos agora a correr, que também vou falar já de seguida, e que pretendemos mostrar que a tecnologia efetivamente é uma solução para este tipo de problema. Alguns indicadores de risco, nós focamos-nos na ocupação de 8 horas, por exemplo, criámos aqui uma escala de referência que usa informação do nível de referência da OMS, que são os 100 becquerels por metro cúbico, o nível de referência Euroatom, que é o que foi vertido para a legislação portuguesa, dos 300 becquerels por metro cúbico. E então, na nossa seção, pretendemos mostrar ao utilizador a informação baseada numa escala de cores, portanto, tendo em conta uma ocupação de uma sala, neste caso um laboratório de 8 horas por dia,
Isto quer dizer que podemos olhar para um gráfico como este que vocês têm aqui, métricas short term. Isto quer dizer que a sala, dia após dia, esteve no vermelho, esteve a mais do limite. Há alguns dias que está no verde e nós queremos criar aqui algumas dinâmicas que permitam ao utilizador também perceber o que é que está a acontecer para promover as ações de melhoria da qualidade, digamos, do ar interior naquela sala. Uma pequena demonstração que eu vos posso fazer. Não está, esperem aí. Não sei se o som passa. Esperem aí. Tenho que fazer um share. Onde é que está? Stop sharing. E agora tenho que fazer share. Ok. Agora posso clicar para aqui. Não sei se estão a ver o vídeo. Sim, professor, está o Ok. vídeo? Não. Está em pausa? Não está a dar agora. Não, então não. Então não vamos a ver. Então, espera aí. Como é que eu faço para ver isto? Se calhar é stop sharing e pôr ecrã completo. Sim, Share. para ver que o ecrã que está a partilhar. Ok. Share content. Será isto? É. Ok. Exato. Então, pronto. Podemos ver aqui. Ok. Play. Vamos dar uma ideia de como é que funciona a plataforma. Tudo faz login. Aqui temos um indicador em cima de risco, 24 horas, últimos 7 dias. Aqui podem ver o valor de recomendação português, que é os 300 becquerels por metro cúbico. A vermelho temos a concentração de radão ao longo do tempo, como disse a Luísa muito bem, varia e varia bastante. Temos a pressão atmosférica e depois temos aqui este verde que vocês veem, é a ocupação do edifício. Portanto, é o que nos interessa. Nós só estamos a calcular estes indicadores de risco de radão baseado nos períodos de ocupação do edifício. Isto é um fim de semana, isto é segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, das 9 da manhã às 18 da tarde, que é quando o laboratório tem pessoas. Portanto, é aqui que nós nos concentramos, é na análise do laboratório quando ele está ocupado. Ok, e agora posso passar para a última demonstração. Alguns resultados, que também é importante só referir rapidamente. Peço desculpa. Portanto, o projeto gerou 4 teses de mestrado, uma tese de doutoramento, publicações 24, das quais 12 indexadas, comunicações tivemos 28, organizámos 5 eventos, tivemos 3 mobilidades, 2 protótipos e depois também tivemos algum impacto nos mídias, cerca de 14 referências nos mídias nacionais, nomeadamente algumas revistas especializadas em informática, algumas entrevistas também para a televisão, fizemos 2 demonstradores, o que foi para um projeto de 140 mil euros, um resultado que nos parece bastante satisfatório. A seguir, temos um projeto neste momento na execução que vai dar continuidade ao projeto RN Monitor e tem como principal objetivo tecnologias para a avaliação
da exposição do risco ocupacional também na região do Alto Minho, focado na parte ocupacional do ponto de vista profissional. Isto é, tendo em conta, por exemplo, numa escola, interessa-nos maioritariamente não a sala de aula, porque a sala de aula é usada de uma forma esporádica durante um determinado período de tempo, mas sim os escritórios, onde estão os colaboradores a tempo inteiro durante décadas a trabalhar. E por fim, termino aqui a minha apresentação e podemos aqui abrir a discussão. Passava ao meu colega António Curado. Ora, muito boa tarde a todos. É um prazer imenso aqui estar no kick-off, no pontapé de saída deste branch, deste núcleo que o IPVC está a albergar do I3ES. É de facto, como o nosso presidente Carlos Rodrigues referiu, é um privilégio. E cabe a mim moderar uma sessão de discussão que eu pretendo focar isto para as tecnologias IoT, tecnologias de internet das coisas, na gestão da qualidade do ar interior em geral e do gás radão em particular. Saudar a doutora Heloísa Fonseca, uma das experts da APA nesta matéria, e é com grande gosto e com grande prazer que a temos aqui connosco, é um privilégio tê-la aqui connosco, digo. E o meu colega e amigo Sérgio Lopes, pela sua capacidade de agregar uma equipa de trabalho em torno destas matérias e, no fundo, disseminar a internet das coisas em várias áreas de conhecimento. Cada vez mais nós estamos numa era onde a internet das coisas é completamente transversal a todas as áreas de conhecimento. Ora, somar 1 mais 1 não é difícil, e transformar uma área como a qualidade do ar interior, que é uma área no domínio da atividade das engenharias civil e mecânica, numa área onde a área da eletrónica e da informática rapidamente dão cartas e automatizam processos, parece-me a mim óbvio, mas é algo que, se nós não estivermos abertos a colaborar, não acontece. E foi exatamente isso que foi o cerne do projeto RN Monitor. O cerne do projeto RN Monitor foi a capacidade de 2 áreas aparentemente intangíveis, aparentemente intocáveis, que a partir do momento dão as mãos e criam pontos de contacto. E transforma-se nisso que viram, uma plataforma que permite fazer a gestão ativa, a gestão on-time, em tempo útil, da concentração do gás radão. Isso é um avanço muito considerável. Como a doutora Heloísa Fonseca referiu, nós temos, em traços gerais e de forma clássica, 2 metodologias para monitorizar a concentração de gás radão, os detectores passivos e os detectores ativos, e nós, com a plataforma RN Monitor, criámos uma terceira via. Criámos a via da detecção em tempo real. E um novo conceito, que, com a modéstia que nos cabe, nós abrimos, que é a gestão do gás radão. Como sabem, e isso foi referido por ambos os apresentadores, a concentração do gás radão flutua ao longo do tempo e, como é um elemento variável ao longo do tempo, obviamente o conceito de risco tem que ser um conceito definido e tem que ser devidamente balizado. Será que, se eu tiver 2 horas por dia no edifício que tem concentrações que estão 3, 4, 5 vezes acima do limite legal, com o risco? É uma questão que só a abordagem ao nível do risco nos pode dar resposta. E foi isso que o projeto RN Monitor trouxe. Trouxe o foco ao nível da gestão do gás radão e cruzar isso com a questão do risco, o risco ocupacional. Bom, isto tem tudo a ver com o plano de ação do radão, que a doutora Heloísa Fonseca está neste momento a coordenar, a equipa que o está a desenvolver. Portanto, falei muito bem que o Decreto-Lei número 108/2018, portanto, o regime jurídico da proteção radiológica, que está em vigor desde abril de 2019, portanto, não há tanto tempo assim, há menos de 2 anos, e que pressupõe no seu artigo 150 que se estabeleça o Plano Nacional para o Radão, que é da responsabilidade da APA, essa coordenação. E, portanto, fala em obrigações dos empregadores, em monitorização, fala em proteção, fala em estratégias de proteção, e neste momento, de facto, esse panorama, esse quadro está todo a ser desenhado. Está todo a ser desenhado, e desde já o Instituto Politécnico Viana do Castelo, com o seu know-how dos últimos anos, se põe ao dispor da APA para poder colaborar modestamente na sua feitura, na sua elaboração, com a nossa expertise recente na matéria.
Mas a questão que eu quero colocar, e gostaria de deixar a discussão em aberto nesse sentido, à doutora Luísa Fonseca, é o seguinte: em que medida é que esta área que parece uma área relativamente estanque, onde cabem os geólogos naturalmente, onde cabem os engenheiros e os arquitetos por via dos edifícios, se abre à questão das tecnologias de informação? Como é que, olhando para o projeto RN Monitor e para a capacidade de termos a dita plataforma que em tempo útil avalia e permite desencadear medidas de mitigação ativa, por exemplo, é fácil percebermos, se tivermos um sistema de ventilação mecânica associado à plataforma, nós, quando atingirmos um pico de concentração, facilmente podemos desencadear um mecanismo que nos faz a insuflação de ar novo no espaço. E a concentração naturalmente tende a descer na hora. Essa reação on time, essa reação em tempo útil, eu creio que é de facto uma mais-valia, que só pode ser trazida com a integração dos sistemas IoT no processo. Eu gostaria de lhe colocar essa questão. Em que medida é que este Plano Nacional do Radão e toda esta questão ligada às medidas de mitigação contempla ou pode vir a integrar, se não contempla ou se não pensa ainda, todas estas tecnologias na gestão deste processo todo? E, portanto, lanço esta questão, feito o introito. Muito obrigado. Obrigada, professor António Corrado, pela questão. Assim, como disse, a Agência de Proteção do Ambiente está a desenvolver o Plano Nacional do Radão e, como mostrei na minha apresentação, há variadas áreas de intervenção do plano. Estão a ouvir bem? Estou a ouvir um ruído. Sim, sim. Perfeitamente. Ok. Consegue. É como se fosse um delay. Pronto. E uma das áreas de interesse e de foco do Plano Nacional do Radão é a investigação. Portanto, assim, todos os planos, fazer um enquadramento, nós estamos a ser dos últimos a desenvolver o Plano Nacional do Radão a nível europeu, mas pronto, podemos ser os últimos, mas isto traz-nos algumas vantagens, não é? Porque podemos aprender pronto, com os lapsos e com os erros dos outros, não é? E uma coisa que nós notamos que faltava nos outros planos nacionais de radão era esta vertente da investigação que está revertida no plano. E nós vamos ter no plano só uma área para desenvolver estratégias, como estudo que estão a fazer, para serem é assim, para este primeiros 5 anos não vai estar já completamente especificamente cada tarefa, mas vai se constituir um grupo para o desenvolvimento de estratégias para a inclusão destes projetos tão importantes para a mitigação e prevenção de radão nos edifícios, não é? Portanto, eu acho que a nossa contribuição neste âmbito é mesmo dedicarmos uma área do Plano Nacional de Radão só para a área de investigação e incluir estes projetos todos que podem nos ajudar a evoluir nesta área. Para o colega Sérgio Lopes, a questão da internet das coisas, de facto, é fascinante pensarmos que nós podemos ter na nossa casa todo e qualquer objeto que nós usamos como um eletrodoméstico comum, como um objeto inteligente, não é? Um objeto inteligente, um objeto que nós podemos comandar e que nos pode servir a cada momento. A grande questão é esta: a porta de entrada na gestão da eficiência energética e da qualidade do ar interior, por via da internet das coisas, abre aqui um campo tão amplo que onde o radão, se quiser, é o leitmotiv, é a porta de entrada, mas nós podemos, porventura, ter tudo o que está no nosso espaço, na zona que ocupamos diariamente, devidamente controlada e motorizada e devidamente atuada em tempo útil. Em que medida é que... A questão que eu quero colocar é qual é o limite? Qual é o limite para nós não nos tornarmos
absolutamente dependentes destas questões de natureza tecnológica. É que há de chegar a uma determinada altura em que isto passa de um domínio tão facilitador a um domínio de invasão da nossa vida. Quem impõe o limite e qual é o limite para este tipo de facilitativo? Essa pergunta é uma pergunta que dava para estarmos aqui um dia. Mas eu posso tentar ser breve, que é, eu na minha perspectiva, podes ligar o micro, Curado, que eu acho que faz feedback. Ok. Eu penso que eu acabei por abordar o assunto de forma ténue no início. Portanto, a ideia no long term, nós termos aquilo que são os edifícios cognitivos. Portanto, o edifício cognitivo é um edifício que terá a capacidade de conhecer os hábitos do utilizador e se adaptar à utilização do edifício. E nesta medida a tecnologia tem um objetivo muito simples, é tornar-se transparente, é desaparecer, ou seja, o artefacto tecnológico passa a ser embebido no edifício e para o utilizador não existe a transparente. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, eu imagino um edifício cognitivo como uma casa com paredes brancas que tem materiais que têm sensores, que comunicam com blocos que são sistemas computacionais, locais ou numa cloud, o que for, mas que para o utilizador se tornam efetivamente transparentes. Não é? Transparentes do ponto de vista da ótica de utilização do edifício. Porquê? Porque o edifício num futuro, eu não digo um futuro muito longínquo, digo em 10, 15, 20 anos. Claro que estou a falar de edifícios novos. São edifícios que irão incluir tecnologias não só IoT, mas irão incluir tecnologias de machine learning, por exemplo. Hoje, vulgarmente, usa-se muito a palavra inteligência artificial. Eu costumo dizer muito bem que não sei bem o que é inteligência artificial, eu acho que ninguém sabe, mas sei o que é machine learning e sei o que as capacidades que essas técnicas e tecnologias nos podem permitir no futuro. E podem permitir uma camada abstrata de cognição num sistema computacional, que a cognição é uma característica humana, que é a capacidade de inferir coisas, a partir de experiências, inferir coisas. E um edifício no futuro, os edifícios cognitivos são edifícios que vão aprender com os nossos hábitos de utilização, que vão se adaptar à forma de nós vivermos e que vão, ao contrário daquilo que tu perguntaste, ser invasivos, eu acho que eles vão se tender a tornar transparentes, simplificando-nos a vida. Claro que haverá aqui desafios, por exemplo, no domínio da segurança, não é? E da forma como nós interagimos com esses sistemas, nomeadamente nas interfaces. Como é que a interface homem-máquina se vai processar? Como é que essa cognição, portanto, essa capacidade do edifício sorver hábitos, costumes das pessoas que o habitam, seja ele uma escola, seja ele uma habitação residencial, como é que isso pode ser traduzido numa série de regras, que é o que um sistema de machine learning faz, numa série de regras que podem ir evoluindo ao longo do tempo, e um sistema entre aspas, de inteligência artificial o que faz é adaptar-se a essa mudança, incorporá-la no seu, essas novas regras no novo modus operandi e aprender. Isto é, inferir procedimentos para poder, de certa forma, ter ações que podem ir de encontro à expectativa do utilizador, certo? Portanto, eu por acaso vejo isto ao contrário, vejo a tecnologia como um meio para a transparência da mesma, ou seja, nós habitarmos as casas e a tecnologia estar embebida nas casas, não ser algo visível e palpável, de forma a nos simplificar a vida. É como entrarmos no Museu de Serralves e vemos aquelas paredes brancas e vemos o edifício branco, minimalista branco, e na verdade, do ponto de vista tecnológico, ele está a responder-nos de acordo com as nossas expectativas, não é? Estou a falar aqui já numa perspectiva já também arquitetónica, que eu acho que a arquitetura também tem um papel fundamental na forma como nós exploramos os espaços e os vivemos. Microfone. Falta ligar o microfone. Tens que ligar o microfone. Temos 4 minutos para fechar esta discussão e eu vou lançar duas questões de rajada, e uma para a Luísa, outra para o Sérgio, para que até às 4 horas as respostas sejam dadas e consigamos cumprir o calendário.
Para a Luís é o seguinte, todas aquelas medidas de mitigação que se discutiu em termos gerais, elas são fantásticas quando estamos a falar em edifícios novos. Quando estamos a falar em edifícios existentes e em edifícios classificados, edifícios onde a intervenção do ponto de vista arquitetónico é muito limitada e muito contida, porque de facto eles são património para os centros históricos das cidades e portanto são no fundo um objeto de cultura, como é possível compatibilizar exigências tão ferozes que obrigam a ventilar, e para ventilar eu tenho que abrir rasgos na fachada, isolar pisos, extrair ar, colocar mantas, aplicar revestimentos no edifício classificado? E veja, é que uma boa parte dos edifícios classificados nos centros históricos das cidades são casos de trabalho em departamentos públicos, repartições de natureza diversa. Até por isso. Essa é a primeira questão. E é um desafio muito grande que vai envolver arquitetura, engenharia, geologia, todas, IoT, vai seguramente envolver tudo isso. Isso é um desafio futuro. Para o professor Sérgio Lopes é o seguinte, esta plataforma criada no RN Monitor é apenas um ponto de partida. É apenas um ponto de partida, porque numa lógica de campos sustentável, e se pensarmos que podemos agregar conhecimento ao conhecimento já disputado por aquela plataforma, e somar-lhe, por exemplo, monitorização de consumos energéticos, monitorização do consumo de água, um conjunto de indicadores que nós podemos transformar como ferramentas de gestão de uma entidade que faz a gestão corrente de uma instituição, seja uma direção de uma escola, seja uma presidência que faz essa superintendência ao nível global. Esta plataforma é uma plataforma que tem um poder tremendo. E o projeto RN Monitor deu um pontapé de saída que neste momento o futuro será aquilo que nós quisermos que ele possa vir a ser. Porque efetivamente esta plataforma pode agregar um conjunto de valências à mesma que vai facilitar a gestão a todo nível. E portanto eu gostaria de perceber e tentar, de uma forma exploratória, que o professor Sérgio Lopes divague um pouco esse propósito. Portanto, olha, são as minhas duas questões finais antes de fecharmos. Luísa, por favor. Ok, obrigada por mais essa questão. É assim, é uma muito boa questão. É assim, nós fizemos uma parceria com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LNEC, para o desenvolvimento de 2 guias. Um guia para a remediação e outro guia para a prevenção em edifícios novos. Estou a ouvir outra vez. Desculpe. Ótimo. Esses guias basearam-se nas técnicas de remediação e prevenção usadas em outros países europeus e até nos Estados Unidos e a sua aplicabilidade no edificado português. Pronto, eles vão rever, já está quase pronto, por acaso já tive a oportunidade de ler a primeira versão draft. Portanto, eles percorreram um variado leque de opções de remediação e pronto, fizeram uma análise crítica em relação com a experiência que eles têm no edificado português, a análise crítica da aplicabilidade dessas medidas nos edifícios em Portugal, pronto, com as características construtivas que nós temos cá. Em relação aos edifícios classificados, existe um capítulo só para isso. Pronto, como devem imaginar, este é um assunto novo, não é novo, mas pronto, não há ainda orientações neste sentido em Portugal, não é? É a primeira vez que se está a fazer estas orientações a nível de remediação e prevenção. Portanto, não temos ainda informação sobre a eficácia destas medidas, não é? Portanto, isto vai ser um trabalho que vai continuar e vai estar sempre em desenvolvimento, não é? Que depois vai ser acrescentado a eficácia das medidas sugeridas. Em relação, outra vez, aos edifícios classificados, vai haver então um capítulo para isso, com as recomendações para esses edifícios. E também vos posso dizer que, provavelmente, para esse trabalho em Inglaterra, havia uma dificuldade muito grande, porque pronto, eles também têm número de edifícios com elevadas concentrações de radão, e para colocar implementar uma técnica de remediação sem estragar, não é? Pronto, as fachadas, ou até aqueles têm aquelas cótadas com aqueles telhados
muito típicos deles, foi também estudado uma série de alterações, não é, que se podia colocar para diminuir o impacto visual das técnicas. Por exemplo, eu posso dar o exemplo da exposição do solo, em que a exposição do solo pode-se fazer através de um buraco por baixo das fundações, portanto, um buraco do tamanho de um balde, não é? Em que se conecta o fundo da fundação até, por baixo da fundação, não é? Esse buraco que é feito, através de um cano até ao exterior. E depois com a ajuda de um ventilador para então fazer a disposição do solo. O que se fazia nesse tipo de edifícios era prolongar a tubagem até, por exemplo, vários metros, para não ficar junto do edifício, e fazer uma espécie de arvoredo à volta do ventilador e da tubagem. Para não... A tubagem vinha sempre enterrada, não é? Que era para não ter esse efeito visual. E depois a parte do ventilador, que tinha que ser exterior, metia-se esse arvoredo à volta para deixar se ver, não é? Ou construía-se uma espécie de casota para também disfarçar. Portanto, há adaptações, não é? Das técnicas existentes que se podem utilizar para, então, minimizar esses efeitos visuais ou até de, e escolher a técnica mais indicada, não é? Nessas situações, portanto, sem ter que partir paredes ou levantar chão ou essas coisas assim. Pronto, e é isso. Tem o microfone. Muito obrigado. Guardemos o guia do UNEC, seguramente veio aclarar algumas dessas práticas, obviamente, e operacionalizá-las, que é importante também. Claro. Sérgio, por favor. Obrigado. Relativamente à tua pergunta, que é uma pergunta bastante interessante, e até porque nós já temos dado alguns passos também na sequência desta plataforma. Como é que eu imagino? Eu olhando para o campus, eu olho para o campus porque é mais simples olhar para o campus de uma academia, de uma instituição como a nossa, do que olhar para uma cidade, não é? Portanto, podemos ver o campus como uma microcidade. Portanto, tem serviços, tem escolas, tem pessoas, e trabalhar o campus, para mim, parece-me ser algo bastante interessante neste tópico. E olhando para o nosso campus, aquilo que eu acho que nós podemos convergir esta plataforma e transformá-la, ou fazê-la crescer, dar-lhe alguma maturidade, é mais na aprendizagem que tivemos a desenvolvê-la. Houve alguns erros que cometemos, nomeadamente na abordagem da arquitetura, que estão a ser resolvidos agora com uma arquitetura mais propensa à escalabilidade, mas também há possibilidade que pode trazer para outro tipo de aplicações, como tu tão bem falaste. Portanto, a ideia era convergir o conhecimento adquirido para um sistema, uma plataforma de gestão de edifícios, neste caso em inglês diz-se Building Management Systems, portanto são sistemas de gestão de edifícios que normalmente agregam a gestão da eficiência energética, se o edifício produz energia, que no meu caso da STG, que brevemente vai produzir energia com painéis fotovoltaicos, portanto vai ter uma produção energética, vai colocar os excedentes na rede, vai usar uma parte dessa energia, portanto há uma série de indicadores que podem ser relevantes para quem faz a gestão do edifício e para quem quer perceber efetivamente quais os problemas que estão a ocorrer. Outro foco que nós queremos dar é na qualidade do ar na sala de aula. E a qualidade do ar na sala de aula, o nosso foco não será o radão, porque a sala de aula é um lugar intermitente que tem uma grande rotatividade, portanto as pessoas passam pouco tempo na sala de aula. A sala de aula é muito rotativa do ponto de vista da ocupação. Um aluno está em média 3 anos na nossa instituição e nós queremos monitorizar a qualidade do ar na sala de aula, mas com outros parâmetros, com foco, por exemplo, no dióxido de carbono e nas partículas, que são efetivamente aquelas que têm um impacto no rendimento dos estudantes. Portanto, uma das ideias futuras é convergir esta plataforma para a qualidade do ar
da sala de aula e para, eventualmente, como um elemento, um add-on de um sistema de gestão, digamos, um Building Management System, um módulo para um bloco de gestão de um edifício, focado mais na parte da sua monitorização e tomada de decisão associada aos parâmetros de qualidade do ar, neste caso. Sérgio, posso te interromper? Desculpa. Sim, força. Olha, em relação ao que estavas agora a dizer acerca pronto, dos alunos que não permanecem muito tempo em sala de aula, mas os professores sim, não é? As pessoas sim. Portanto, mas no nosso caso, eles estão sempre a trocar de sala também. Ok. Ou seja, o que é que eu estava a dizer? Os professores podem passar. Um professor de ensino superior, eu estou a falar do ensino superior, sim, dá sim. 12 horas de aulas por semana, Uhum. certo? Portanto, 12 horas de aulas por semana. Das outras horas ele está no gabinete. Eu, se calhar, preferia medir o gabinete e Pois, controlar o gabinete. mas pronto, a legislação, não é? A entidade patronal tem que pronto, medir os locais que são frequentados pelos seus trabalhadores, não é? Portanto, Sim, os seus a sala de trabalhadores, aula- exatamente, sim. Sim, a É sala de um aula acaba deles, por é um ser. deles, sim. Uhum, sim. É um deles. Portanto, Mas eu eu digo isso no sentido também de priorizar, porque nós não. Ou seja, nós, por exemplo, um exemplo claro, eu acho que é muito importante nós medirmos, por exemplo, os gabinetes, porque efetivamente, num horário de 40 horas semanais, se o professor está 12 horas numa sala de aula, ele não está sempre na mesma, tem diferentes salas de aulas, e depois nós temos o caso de pisos térreos, primeiro andar e segundo andar. No segundo andar, a probabilidade é reduzida, por exemplo, de ocorrência de potencial de radão é menor, não é? Por causa Mas da sabes que dispersão. a recomendação é 50 horas anuais. O Sim. local onde o trabalhador passa 50 horas anuais. Portanto, eu depreendo que um professor passe em uma sala de aula, não é mais que esse tempo, não é? 50 horas anuais. Provavelmente vai passar. Depende. No nosso caso, depende. Se ele porque são muitas salas e eu, por exemplo, nunca dou aulas numa sala seguida, não é? São salas, só se considerarmos sala de aula como uma entidade abstrata. Por exemplo, numa instituição de ensino. Agora, se for numa escola primária, a sala é sempre a mesma. Estás a perceber? Aí Sim. o que tu estás a dizer faz sentido. Por exemplo, no ensino superior, eu estou numa aula, a seguir salto para outra sala, depois salto para outra sala e 12 horas em salas são diferentes, quase. Está bem. Das vezes. Não, mas as 50 horas anuais facilmente são consumidas, não é? Por um motivo, as nossas unidades curriculares, pensar que são semestrais e que muitas delas têm 64 horas, e em regra essas 64 horas são passadas numa sala de aula, como um semestre das 50 horas. Sim. Fará sentido. Isso é um encargo grande. A entidade patronal tem que medir todos os espaços onde há risco ocupacional, mas efetivamente é aquilo que o Plano Nacional de Ação está a prever. E, portanto, agora eu imagino isto à escala nacional, o potencial de trabalho para instituições como a nossa, que desenvolvem investigação nesta matéria, pode vir a ter. Não é? Para nós é interessante que a lei seja exigente. Para nós e para quem intervém nesta área. É isso mesmo. E outra coisa que eu gostava de perguntar, já agora se tiver tempo, são, pronto, não sei se devo perguntar isto, mas quais são os custos, não é? De um sistema destes, o que é que vocês projetam? É uma coisa que, pronto, é facilmente adquirido por uma instituição, uma entidade empregadora para... Nós tivemos uma estimativa de custo, mas é difícil fazer uma estimativa de custos aqui porque nós estamos baseados em protótipos. O protótipo é muito mais caro, não é? Mas nós, na altura que fizemos, nós participámos num concurso do Born for Knowledge, que é um concurso promovido pela ADI para ideias de projeto, e nós fizemos um modelo de negócio centrado não na venda, mas no renting. Isto quer dizer o quê? Em que tu pagavas uma FII anual por X, imagina, por 5 sondas com acesso à plataforma e nós tínhamos o valor, se não me recordo, corrijo-me, cobrado, mas era 2.000 euros, uma coisa do género,
Mas eu posso mandar essa informação mais detalhada. Ok, disto isso é que nós ótimo, fizemos. sim. Porque Eu agora estou a falar de cor, não te consigo dizer o valor, porque nós tínhamos duas abordagens. Das duas, uma era vender equipamentos. Vender equipamentos não faz muito sentido, porque as pessoas não querem ter equipamentos, as pessoas querem ter um serviço. sim. Percebes? Portanto, a ideia era nós pensarmos nisto como um serviço. E como serviço faz sentido, que é, eu sou uma entidade, eu contrato aquele serviço. Tenho aquela X salas por amostragem. E depois podemos fazer isso, que é por amostragem. Nós não precisamos de medir todas. Chegamos a uma Claro. escola, de 50 salas, amostramos 10%, por exemplo. Não é? Nós E durante tivemos, no âmbito do projeto Ativar, tivemos uma consultora a assessorar-nos a possibilidade de poder colocar no uma mercado spin-off. esta plataforma. fazer E uma aí sim, spin-off na altura. o spin-off do projeto. E nós aí tivemos essa ordem de grandeza, 2.000, 2.500 euros. Uhum. De qualquer forma, há infraestrutura LoRa, não é? Há infraestrutura LoRa que naturalmente Que pode ser partilhada. Se pode ser tiver. partilhada. Ou seja, a infraestrutura não tem que ser paga pelo cliente, porque se nós colocarmos em Viana, nós cobrimos Viana completa. Portanto, todas as pessoas que estão em Viana não precisam de pagar esse serviço. Portanto, é um serviço, digamos, que tem que ser diluído por múltiplos utilizadores. Não é? Ok. Mas eu posso depois enviar os Sim, exercícios que estou nós sim, estou fizemos na bastante altura. interessada, sim. Obrigada. Está bem? Obrigado. Eu creio que este painel, este primeiro webinar, já vai com cerca de um quarto de hora de atraso. Vamos passar ao André. Temos o coffee break, não é? E que vai absorver o tempo do atraso, porque estava previsto na agenda 15 minutos de coffee break e a sessão começaria, creio eu, às 16h15. Sim, sim, mas Poderíamos eventualmente dispensar o coffee break e passaria a palavra então ao André, não é, Sérgio? André, sim, André, Obrigado. damos por encerrado. Acho que cumprimos dentro do limite. Eu queria agradecer à Luísa Muito pela obrigada. excelente apresentação e gostei muito e foi um prazer revê-la. E ao António Turá pela moderação desta discussão e pelas perguntas na MUS que fez, que acho que provocaram aqui uma boa discussão. Certo? Muito obrigado, um prazer grande. E o Instituto Politécnico Vieira do Castelo sempre disponível para colaborar com a APA naquilo que a APA entende. Claro. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. André, Sim, professor. Muito obrigado. passamos-lhe a pasta. Obrigado, professor. Vamos agora fazer uma pausa de 5 minutinhos e voltamos Ok. a seguir com o próximo workshop com a professora Isabel Paiva de Souza. Muito bem. Até já. Ok, até já. Obrigado.